Numa segunda rodada, a gente vai reapresentar a grade para ela com um bloco que daí já está indo um pouquinho mais adiante. Aqui nesse segundo bloco, ela, além de se perguntar sobre esses aspectos discursivos, ela vai se perguntar: eu estou usando conectores, mas antes disso, a gente deu aula de conectores de contraste. Por exemplo, essa ideia aqui são frases da Cláudia, tá? Se vocês notarem, eu li essas frases aí perdidas, mais ou menos como estão na letra A no texto dela. E a gente está reapresentando para a turma essas mesmas ideias conectadas por relações coordenativas ou subordinativas, que exploram as maneiras de escrever contraste na língua. E a ideia é ensinar a conexão de contraste, sem separar coordenação de subordinação. Por quê? Porque a progressão curricular, foi uma das demandas que eu falasse sobre isso, ela não se dá pela taxonomia sintática, ela se dá pela função. A função é estabelecer contraste. Quais são os recursos? A gente tem algumas expressões adverbiais, a gente tem coordenação e a gente tem subordinação. A gente vai trabalhar com tudo isso, porque os meninos vão sacar que essas coisas são uma família de funções e vão poder usar de maneiras variadas, porque assim, se a gente não quer que eles só digam mas, certo? E não adianta substituir o mas por todavia, a gente sabe disso, né? Um bom texto, em termos de coesão, ele lança a mão de coordenação e subordinação simultaneamente. Por que a gente vai separar uma coisa da outra? Qual é a ideia? É separar as funções. Agora eu vou trabalhar contraste. E é isso que tem que sair bom. E aí, no bimestre que vem, no trimestre que vem, eu vou trabalhar relações temporais, por exemplo, que daí é importante para textos como a crônica ou outros tantos, não para carta aberta. Ou seja, eu vou separando os subconjuntos semânticos dos tópicos gramaticais. Tá bem? Um exemplo que pulou no trabalho de vocês com crônica. Ao invés da gente colocar lá, num ponto de toda a escolaridade, tempos verbais, e aí o cara vai dizer presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, mais perfeito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, futuro do presente do indicativo. Não. Ele vai, por exemplo, ele está escrevendo uma crônica, ele quer escrever uma boa crônica. Isso vai envolver um manejo de todos esses aí, estão vendo? Primeiro, o básico, que é o manejo de figura e fundo, perfeito e imperfeito. Né? O imperfeito para dar cenário e tal, o perfeito para fazer a sucessão de acontecimentos. Depois, dando uma sofisticada, lançar a mão do presente para dar vivacidade ao texto. Depois, dando uma sofisticada, entender para que o mais que perfeito funciona, nem que seja na forma perifrásica, né? Tinha feito, tinha ido, tinha chegado. Tudo bem, desde que o cara entenda para quê. Depois de entender para quê, eu posso ensinar a forma sintética. Tudo bem, ó, progressão curricular, tá certo? Dentro de um tema que é um recurso fundamental, como o emprego se dispõe numa sucessão de dificuldades que vão sofisticando um texto da grande família das narrações. E eu vou ocupar tempo com cada um desses ao longo das reescritas. Quem sabe os 2 primeiros num projeto de gênero, como ambição, e os 2 últimos no outro, como ambição. Tá bem? Mas eu vou trabalhar isso aí. Claro que eu vou lá na gramática e vou dizer assim, isso é o modo indicativo, ele tem todos esses tempos, a gente está trabalhando esse. Vou dar o mapa, né? Mas eu estou trabalhando com as funções aprofundadamente. Isso aparece nas crônicas que o pessoal da crônica trabalhou. Então, olha só que bacana. Lá na crônica Bola Murcha. Primeiro, o menino já sabe manejar imperfeito e perfeito. Claro, está nas oficinas da Olimpíada. Isso aí ele está fazendo legal. Olha só, ele diz assim,
Só não esperávamos que, enquanto a bola rolava, um celular roubava. No mesmo instante, a notícia se alastrou. Imperfeito, e aí, perfeito. Bom, aí ele se arrisca a usar presente histórico, mas ele não tem um bom controle do efeito de sentido do presente histórico. Porque uma conversa legal de escrita coletiva sobre esse texto é perguntar: será que a gente quer pular para o presente histórico no chega? Eu pergunto para você, será que é no chega o melhor lugar? Como é que a gente pode saber? Trocando. A gente tira e põe o perfeito em cada buraco e vê onde é que o presente realmente fica a serviço do texto. Trocando e olhando e ouvindo, certo? Então, é no chega, é no finaliza ou é no começa? Mas aí a gente vai ter que conversar com os guri o que o presente histórico faz. E o guri vai usar para o exato momento em que ele quer que a cena saia do passado e salte no olho do leitor. Ele vai ter que decidir quando é que eu quero que isso aconteça. É no chega, é no finaliza ou é no começa? Eu acho que é no começa, por causa da muvuca ali, né? Tem umas outras coisas junto ali se mexendo, né? É bem ali que ele quer que o tempo fique a favor da mexeção, não é verdade? Eu botaria os outros dois no perfeito, deixava o presente para ali. Tudo bem? Certo? Bom, aí numa reanálise do texto a gente também vai ver que ele não está usando mais que perfeito a serviço dele. Mas aí eu não tenho mais tempo para mostrar, mas estão me acompanhando? Tá? Então, assim, tem mais um festival de coisas que a gente podia pensar sobre esse texto. Mas a gente pensou essa está a serviço do gênero. Vamos transformar isso num tópico de aulas de português, fazê-las, daí voltar para os textos e perguntar para a gurizada: tu não quer usar uns presentes aí? Vamos pensar onde exatamente vai ficar bom? Onde entrar e onde sair, né? Porque o presente tem que, para essa função, ele entra e depois ele sai, né? Tudo bem? Porque a história se deu no passado, eu preciso sinalizar isso. Ok? Essa, né? Porque tu pode ter uma estratégia textual de usar o presente histórico do início ao fim, isso é possível. Eu estou falando desse texto aqui, né? Mas é aí que se aprende. Olhando um texto e vendo como é que, a serviço daquele projeto, esses tempos aí se animam, se mexem. Eu fiz aqui 2 devolutivas de inquietações de vocês. Tá? Uma foi essa questão que eu chamei de traduzir o nosso xalalá na linguagem que os estudantes podem lidar. Bom, gente, isso requer, evidentemente, um tico e um teco. Qual é o tico? Eu saber muito a minha matéria. Qual é o teco? Eu conhecer muito os meus alunos. Junta esses dois e a gente tem essa linguagem das perguntas. A linguagem dessas perguntas, ela não é assim: você está cumprindo o seu propósito de gênero? Não, isso eu sei. O que eu pergunto para ele? Tu tem uma causa aí? Tu está defendendo uma causa? Eu perguntaria, vocês não, né? Vocês perguntariam: você está defendendo uma causa? Ou você está defendendo uma causa? Inclusive, tem uma briga lá no Sul sobre como é que a gente escreve nas tarefas, né? Porque a maioria dos professores gaúchos escreve nas tarefas com você, que é para fugir da marca de segunda pessoa verbal, né? Porque o tu fica bacana, mas o estás fica pedante. Então, a gente pula para o você. A gente diz tu tá, mas escreve: agora você vai reler o texto, que é para não dizer agora tu vais reler o texto. Mas, enfim, essa é outra conversa. Uma inquietação foi essa, né, de como fazer essa tradução. A segunda foi a progressão, como se dá a progressão de conteúdos. Tá? Procurei responder. Tá? São 2 eixos, resumindo o que eu já disse. Um é a progressão de textos públicos. Essa é a grande progressão do currículo de português.
Não é a progressão de classe de palavra para predicação simples e dela para complexa e assim vai, tá? Por quê? Porque do ponto de vista do sujeito, ninguém me diz que classe é mais fácil do que predicação frasal. Do ponto de vista da estrutura, pode até alguém achar que seja mais simples. Nem dá para afirmar, né? Então, não é essa aí. Entretanto, há progressões legítimas que são da estrutura da língua. Por exemplo, essa que eu exemplifiquei entre os tempos verbais. Porque elas, de novo, perseguem o sujeito aprendiz, né? Ele primeiro consegue manejar imperfeito e perfeito e pode morrer com isso, sem a escola. Tudo bem? E daí ele veio, e daí ela veio, e estava escuro, e daí o cara deu um tiro. É mais ou menos o primeiro manejo do emprego de tempos que aparece e pode ser o último sem a intervenção da escola. Tá? E a ideia é justamente ir adiante em progressão, fazendo ele refletir sobre outras tantas maneiras de dar espessura temporal aos textos, mas isso a gente só faz se a gente quer ter textos bons e ricos. E para isso tem que querer. Para querer, tem que querer fazer coisas com eles. Por isso os projetos e dentro deles... Então, o projeto de crônica, dentro da crônica os tempos. E aí o menino, no esforço de fazer uma crônica vencedora, ensaiou o uso do presente histórico e ensaiou o uso do mais que perfeito. E nos dois, escorregou no tomate. Aí entra o bom professor de português, certo? Preparando aulas legais sobre emprego, trabalhando na recomposição desses trechos dos alunos com eles em exercícios, né, na forma de oficinas, e aí voltando aos textos pedindo a reescrita, ou com um bilhete, ou com uma grade. Então, a segunda inquietação é essa da progressão. E agora eu vou fechar falando da terceira, que é a seguinte: se eu começo a fazer isso, eu não estou roubando a autoria do aluno, eu não estou me metendo onde eu não sou chamado, o aluno não é autor do texto. Quero dizer duas coisas sobre essa pergunta, tá? Ela é extremamente legítima, mas eu acho que ela é herdada. Ela é produto de uma história. Que história? A confusão do primeiro construtivismo com o espontaneísmo. Todo o tempo em que os nossos cursos de pedagogia e licenciatura só tinham psicologia da educação. A, B, C, D, E, F. Não tinham sociologia, não tinham filosofia, tá? Não tinham outras maneiras de olhar esse objeto, né? E acabaram num solipsismo. Xalala. Né? Que isso, né? Que solipsismo. Transformando esse sujeito que aprende numa noz fechada. Gente, colégio é para abrir a noz. Quebra nozes. Tudo bem? Senão a gente deixava ele aprendendo em casa com o tutor. Para que colégio? Né? Para transformar isso numa cognição compartilhada, numa cognição aberta, que vai e vem entre sujeitos e que começa a se tornar conquista coletiva e histórica. Tá? Isso é um projeto de coletividade, certo? Função da escola e maneira de ver inteligência. Tá? Inteligência não é uma coisa fechada na cabeça da gente. Senão a gente nunca ia poder achar os outros inteligentes. Certo? As inteligências se manifestam entre nós. E é com elas que a gente faz coisas juntos. E a gente está pensando em instalar essa visão na aula de português. Ok? Quando está falando nisso aqui. Agora, sem dúvida, é para construir autoria. Então, o estudante tem que ter o inarredável direito de dizer não quando se trata de alguma coisa que dá para dizer não. Aí volta essa questão do professor que domina tecnicamente o seu conhecimento. Então, vamos olhar um pouquinho alguns casos. Outra crônica que tinha lá era essa aí, o relógio jumento. Ela começa com esse parágrafo longo aí, que tem esse monte de tem, estão vendo?
Aqui não tem isso, não tem aquilo, 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 não tem nada. Sabe o que tem? Tem o jumento. Tá? E aí, daí ela parte e faz toda uma elaboração sobre o jumento. É de uma ironia fina, porque ela termina enterrando o jumento com festa, como o prefeito tinha sido enterrado. A gente não sabe bem onde é que ela quer chegar, mas chega. Cada bolinha laranja dessas, tá? Foi copiada de sugestões que apareceram entre os professores que estavam pensando em propor reescritas da crônica, ou aquela bola murcha, ou o relógio jumento. Essas duas primeiras aqui têm a ver com aquela reiteração do tem no relógio jumento. Vamos pensar aqui junto. Digam para mim, esse autor usou esse tem de propósito, né? Certo? Tem nome isso aí em teoria de texto, né? Se chama reiteração, tá? Agora, claro, é possível a gente cogitar que ele tenha ido um pouquinho assim, pegou pesado na raquete, sabe? Ou seja, eu estou de acordo que talvez a gente pudesse mediar uma seleção para não ficar tão pesadona a reiteração. Mas não tirar essa pérola do texto, tudo bem? Então, vamos ver de novo as abas. Olha só. A primeira, supõe que seja um Juquinha, mas, né? Ali no lugar do Juquinha tá meu aluno, Ana, Paula, Juca, tal. Qual é a sua intenção ao utilizar repetidamente o verbo tem? A outra. Quais outras palavras você poderia usar para não repetir tanto o tem? Vejam, aí está a questão, né, gente? Se a gente não quer roubar a autoria, sabe o que a gente faz? Não rouba. E isso não é sinônimo de se furtar de ensinar. O que é ensinar? Provocar. Em que sentido? Botando o dedo nas coisas. Mas quem é que decide? Quem decide é o autor. Fora, evidentemente, questões que sejam de controle da norma e a gente saiba que é uma questão de desconhecimento. Tá certo? Aí a gente ensina, intervém, mas ainda assim, se o cara quiser ser o Saramago e botar vírgula do início ao fim, ele vai ganhar o prêmio Nobel. Tá. Tudo bem, certo? Na intervenção é que a gente diz para o aluno se a gente está ou não tirando a autoria dele. Não é pedindo a reescrita. Tudo bem? Porque é bastante diferente dizer assim, fulano, o que tu quis com esses tens? Todos. Outra coisa é dizer, arranja um jeito aí de tirar os tem. Porque tem um pressuposto qual tirá-los é necessário. Tudo bem? Ou seja, o pressuposto decidiu antes do autor decidir. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma escala de retirada de autoria nas intervenções. Tudo bem? Da não retirada para retirada. Por quê? Porque a última intervenção pede do texto que ele não use um recurso que é a opção legítima da língua. E que, inclusive, dá charme ao texto, né? Vamos voltar nele bem ligeirinho, é 2 segundos. Aquela última intervenção tá falando de no campo a bola rolava, na sala alguém um celular roubava. Tudo bem, a gente só vê isso no hino nacional. Mas se está no hino nacional, por que o guri não pode fazer numa crônica? E ficou legal, né? Deu ritmo. Não tem um baita ritmo isso aí, certo? Ele nem colocou vírgulas arrevesadas, é tudo complemento, ele se deu conta. Chuchu, beleza, deixa. Intervir, ajudar, mediar, recuperar o valor do verbo ensinar. Gente, vamos se dar o direito de ensinar, nós somos professores. É o aluno que aprende ao fim e ao cabo? Oh, yes. Agora,
Se é para ele aprender sozinho, para que nós, né? Eu vou dar um toquezinho e devolver a bola para ele fazer as embaixadas, tá bem? Ou eu vou tirar a bola da mão do cara, botar num ponto do campo e dizer, chuta naquele cantinho, senão vai para o milho. Certo? Essa é a diferença. Então, assim, se a gente não quer roubar a autoria, é simples. Não rouba. Ok? Era isso.